Salve galera, beleza? Estamos dando início a mais uma aula do nosso canal Filosofia para Maiores. E o tema de hoje é o existencialismo de Jean-Paul Sartre. Eu já havia feito um minuto filosófico com uma frase dele isolada, né? E hoje nós vamos para a aula completa, beleza? Vamos lá? Vai ser bacana pra caramba. É nóis! Bom, Sartre é um filósofo francês aí do século XX, né? Ele é um dos principais filósofos existencialistas. Existem vários outros, né? Cada um com a sua corrente de pensamento, cada um com a sua teoria. Sartre ele vai defender um existencialismo ateu, tá? Antes de falar o porquê ele pensa dessa forma, o porquê desse ateísmo, é interessante a gente entender um pouquinho o que é o existencialismo no modo geral. Então, o existencialismo ele vai tentar explicar o que é a existência humana, né? O que é existir, qual é o papel do ser no mundo. Eu acho que em algum momento da nossa vida a gente já se perguntou o porquê nós existimos, né? E o interessante da filosofia é justamente quando a gente tenta buscar o sentido para alguma coisa. Então, o filósofo existencialista ele vai tentar buscar um sentido para a existência, né? Sartre da sua maneira, outros filósofos da sua maneira também, tá? Então, o que é existir? Qual é o papel do ser no mundo? Sartre vai desenvolver suas ideias, tá? Um ponto central na filosofia de Sartre é a noção de liberdade. Então a gente vai bater firme nessa questão da liberdade aí. Nós vamos entender o que é liberdade na visão dele, o que isso tem a ver com a existência humana, tá? Primeiro, para a gente entender legal aí a teoria de Sartre, todos esses conceitos que eu acabei de falar, nós temos que ficar bem clara a diferença entre os tipos de ser, né? Então o Sartre ele vai dizer que existe o ser em si, o ser em si nada mais é que o objeto. O que é um objeto? O objeto ele existe no mundo, certo? Ele existe. Porém, ele existe em si mesmo. Como assim? Ele não tem consciência. Ele é um ser que não possui liberdade, não tem consciência. Ele é construído por alguém. Logo, ele possui uma finalidade. Ele já existe com uma finalidade. Você pega uma caneta, por exemplo. A caneta não se constrói só. Né? Ela é construída por alguém. E quando alguém constrói uma caneta, já pensa na sua finalidade. Eu vou construir, desenvolver uma caneta para que ela sirva para que nós possamos escrever, não enfiar no olho do coleguinha, tá bom? O ser para si já é totalmente o oposto do ser em si, né? O ser para si é o ser humano. Tem todas as características contrárias do ser em si. O ser humano, ele possui consciência, ele pensa, a partir disso ele se constrói. O ser humano, diferentemente do objeto, ele não possui uma finalidade. Por exemplo, o professor Fabrício, ele não nasceu professor Fabrício, ele se tornou, né? Então, é importante a gente saber essas diferenças para a gente entender a noção de liberdade que Sartre coloca, tá? Então, nós, né, eu não vou ficar falando ser para si para não ficar cansativo para que vocês possam entender. Então, o ser humano, que é o ser para si, ele é lançado no mundo, né? Ele surge do nada e caminha para o nada, ele é lançado no mundo. Então, quando ele é lançado no mundo, ele está sozinho. Quando eu falo sozinho, eu quero, né, na verdade, quando Sartre fala sozinho, ele quer dizer que não existe nenhuma entidade divina, sobrenatural que zele por ele. Ele está sozinho no mundo com as suas escolhas, com a sua liberdade, tá? Então, o ser surge do nada e se constrói, ele se torna algo. Olha a liberdade aí, ó. Então, eu estou sozinho no mundo, eu tenho a minha liberdade de escolher o que eu quero ser, o que eu vou fazer. Então, nesse sentido, o homem é projeto de si mesmo. O homem não nasceu com a natureza pré-estabelecida, pré-determinada. Não, o ser humano se constrói a partir das suas escolhas. Isso é muito interessante, porque ele vai totalmente de encontro
com a visão religiosa, né? Onde Deus criou o ser humano. Para Sartre, não. Se Deus não existe, logo nós somos livres. E se Deus existisse, nós seríamos seres totalmente determinados com uma finalidade. Porque se Deus houvesse nos criado, nós seríamos criados com uma finalidade, tá? Então, nesse sentido, Deus não cabe na teoria de Sartre. Não é que ele está falando mal de Deus, não é uma crítica à religião, não é isso. Simplesmente porque não faz sentido a existência de Deus dentro desse contexto aí de Sartre, tá? Então, essa frase é fenomenal para a gente entender esse pedaço, né? A existência precede a essência, tá? A existência precede a essência. O que isso quer dizer? Isso mostra aí o papel da liberdade na existência humana. Quando Sartre diz que a existência precede a essência, o que é existir? Existir é justamente ser lançado no mundo. Nós somos lançados no mundo e nós temos que existir, né? Se nós surgimos do nada e caminhamos para o nada, nós temos o nada do nascimento e o nada da morte. O que existe nesse percurso? A existência, o estar no mundo, tá? Então, nós primeiro existimos para depois construir a nossa essência. O que é a essência? A essência é tudo aquilo que faz de nós o que nós somos. Como eu disse, eu não nasci professor, eu me construí professor. Eu me tornei a partir de uma escolha. Eu poderia ser qualquer outra coisa que eu quisesse ser, mas escolhi ser professor, né? Eu tenho aí essa liberdade. E se amanhã eu quiser largar tudo e ser uma outra coisa e fazer uma outra coisa, eu posso, porque eu sou livre para isso. A essência, ela é construída através da nossa vida. Em nenhum momento a nossa essência vai ser pronta, acabada. Porque no dia que isso acontecer, nós seremos o quê? Meros objetos. Então, nós primeiro existimos no mundo para depois construir a nossa essência a partir das nossas escolhas, a partir da nossa liberdade. Então, o que é liberdade? Liberdade é escolha. Então, todo dia que você acorda, você levanta, você resolve existir, é fruto da sua escolha. Aí você deve estar pensando assim: Fabrício, tem coisas que fogem da nossa escolha, nós não tivemos escolha. Todo momento a gente tem escolhas. Se alguém, é claro, você não vai fazer isso, né? Se alguém apontar uma arma na sua cabeça e falar assim: passa o celular, você fala assim: eu não tive escolha, eu tive que passar. Não, você teve escolha, você poderia não passar o celular e morrer, e aí você perderia o celular do mesmo jeito, né? Mas assim, nós temos escolhas, né? Tanto que Sartre diz: nós somos condenados à liberdade. Por que nós somos condenados à liberdade? Eu falei isso no Minuto Filosófico. Porque nós estamos escolhendo a todo momento. Nós escolhemos viver, nós escolhemos a roupa que nós vamos vestir, nós escolhemos o colégio que nós vamos frequentar, nós escolhemos a pessoa com a qual nós iremos nos relacionar, entendeu? Então, o homem é esse projeto, o homem é esse engajamento no mundo, né? O homem é o projeto de si mesmo. Então não existe Deus. Nesse sentido, Sartre está derrubando a tese do destino. Não existe destino. Porque se o destino existisse, nós não seríamos livres para escolher. Então, velho, se você é daquelas pessoas que falam assim: eu escolho o meu destino. Para com isso, cara. Para com isso. Você escolhe. Se o destino existe, você não escolhe. Mas tem um caminho A, B e C. Eu escolhi o A. Se você pensa no destino, se você pensa que o destino existe, você não escolheu nada, já estava determinado por alguém superior a você que você iria no A. Então, liberdade e destino são coisas que não se encaixam. Parem de tentar encaixar coisas que não se encaixam dentro da filosofia sartreana. Então não existe destino, porque se existisse, seria determinado por alguém superior. Subtende-se, para quem acredita, Deus. Para Sartre, não. O homem não é determinado. Não existe uma natureza humana pré-estabelecida. Se eu sou o que sou, é porque eu escolhi ser, não porque alguém escolheu que eu fosse assim. Não sei se está confuso isso, acho que ficou claro, né? Bom, interessante. Então Sartre quer dizer que eu sou livre, eu faço da minha existência o que eu quiser. É isso. Então, existir é uma puta responsabilidade. Desculpa aí, escapou, né? Existir é uma puta responsabilidade.
Porque é uma responsabilidade do caramba. Porque a existência depende de você, velho. Então tudo que acontece de bom ou de ruim, parabéns, a culpa é sua. Nossa, que existencialismo pessimista. Não é pessimista. Pelo contrário, é otimista. Que bom que as coisas dependem de você. Que bom, cara. Que bom. Então significa que você pode mudar. Bom, então vamos lá. Tem um outro conceito que é muito interessante. Quando a gente estuda existencialismo, dá a impressão que é bordoada, né? Dá a impressão que, pô, o existencialismo bate na gente, né? Joga indiretas, mas não é. É porque o existencialismo fala da existência de quem? Da nossa existência. Então, ele vai estar falando da gente. Um outro conceito que Sartre desenvolve que é muito legal é o conceito de má-fé. O que é a má-fé? A má-fé é bacana. A má-fé é a mentira contada para si mesmo. Como assim? O indivíduo, ele é lançado no mundo, ele está sozinho, certo? Certo, ele está sozinho. Não existe Deus, não existe destino. Ele é totalmente responsável pelo que ele é, pelo que ele escolhe, firmeza. As coisas vão dar certo sempre? Não. Sartre não diz o certo ou o errado é escolher, não diz isso. Ele diz que você tem que escolher. Você é condenado à liberdade. Se vira, velho. Você está no mundo. Beleza. Você escolheu errado. É porque acontece, a vida tem dessas. E você fica angustiado. Então a angústia é algo que está ali na existência. Não tem como fugir da angústia. Ela, hora vai acontecer, porque você escolhe errado. Muito bem. O que é a má-fé? A má-fé é a tentativa de fugir da angústia. Por que fugir da angústia? Por que essa angústia acontece? Porque você escolhe errado e porque você tem dúvidas. Quando você está diante de uma escolha, você não tem 100% de certeza se aquela escolha é correta. Então surge a angústia. Então, na tentativa de fugir da angústia, o indivíduo age de má fé. Ele mente para si mesmo. Ele coloca a responsabilidade das suas escolhas no outro. Então, se eu errei por causa do outro. Se eu errei, se isso aconteceu comigo, Deus quis assim. Sabe aquele conformismo? Deus quis assim, eu não posso fazer nada. Pode. Segundo Sartre, pode. Se isso aconteceu, foi porque você deixou que isso acontecesse. Então, a má fé é quando você atribui as coisas que acontecem com você a outra pessoa, ou um ser superior, ou as circunstâncias, ou o destino. Ou seja, é você abrir mão da responsabilidade que a existência tem sobre você. Aí você está perguntando assim, porra, eu sou um cara, eu ajo de má fé, Fabrício, e aí, cara? Putz, meu, fiquei angustiado agora. É normal, cara, agir de má fé. É normal, quem nunca? Porque a existência, ela exige muita responsabilidade. É pesado. Às vezes a gente cansa. Às vezes a gente não dá conta. É natural agir de má fé. Mas tenha consciência que toda vez que você pensar em colocar a culpa no outro, pense o quão responsável você é pelas escolhas que exerceu, ok? Então pega essa visão de Sartre aí, ok? Bom, tentei em linhas gerais aí falar um pouquinho do pensamento de Sartre, né? Esse aí a grosso modo aí é um resumão de Sartre. Lembrando, os conceitos principais: liberdade, construção da essência, responsabilidade, má-fé. Você juntando tudo isso, você tem uma noção do que é Sartre, tá? Aí você está pensando assim, nossa, mas ele nem falou de Deus, quase não falou de Deus, como que ele é ateu? Exatamente, o ateísmo está aí. Você vê que nisso tudo, o ser humano se basta, não cabe Deus, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado aí pela moral que vocês dão aí no canal. E até o próximo vídeo, a próxima aula. É nóis.